Boa noite. É um prazer estar aqui. Desejo compartilhar com vocês a minha história através de duas perguntas. O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Quando eu era criança, estas eram as perguntas que eu mais ouvia. Certamente vocês também. E eu sempre respondia assim: quando eu crescer, eu quero escrever livros e dar de presente para todas as crianças nas escolas. Este era o meu sonho. Eu sou do Vale do Jequitinhonha. E lá em Capelinha, na cidade que eu chamo carinhosamente de capital dos meus sonhos, porque foi lá que eu sonhei todos os meus sonhos, não tinha livraria. E eu amava livros. Eu devo ter lido todos os livros das bibliotecas públicas das escolas de lá, porque eu ia de escola em escola, atrás de um livro novo, infantil, para ler. E em algumas vezes no ano, eu ficava muito feliz, eu ficava muito mais feliz do que eu já sou, porque apareciam vendedores de livros nas escolas. E eles nos entregavam coleções belíssimas, coloridíssimas. E quando os nossos olhinhos estavam brilhando por aquelas coleções, eles tomavam elas de nós e eles nos entregavam bilhetinhos para que nós pudéssemos levar para casa, para pedir dinheiro para os pais, para comprar esses livros no outro dia. E aí era muito triste, porque se eu tivesse o dinheiro para comprar e olhasse para o lado e para o outro, e os meus coleguinhas não, o coração partia de dó. Mas, se da próxima vez eles tivessem o dinheiro e eu não, aí era a minha vez de ficar triste. Então, eu sonhava com todas as minhas forças que eu iria crescer, escrever livros e sair de escola em escola dando presente para as crianças, que seriam os livros. Mas, em algum momento da nossa vida, essas doces perguntas, elas vão sendo substituídas por uma afirmação não tão doce. Você tem que escolher uma profissão que te garanta um bom emprego para você ganhar dinheiro, porque a vida não é fácil. Não dá para viver só de sonhos. E então, algumas perguntas começaram a povoar a minha mente, a me acompanhar. Cadê o brilho nos olhos? Para onde foram os sonhos? Por que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro? Por que eu não posso trabalhar, ganhar dinheiro, mas o foco, poder ser, trabalhar realizando sonhos, sendo feliz? Essas perguntas, elas me acompanharam por toda a vida, pelas faculdades que eu estudei, pelas cidades que eu morei, os espaços públicos e privados que eu trabalhei, até que eu me vi no doutorado em psicologia social, lá em Buenos Aires, na Argentina, constatando, através dos meus estudos para a tese, a influência da subjetividade nas interações profissionais, que profissionais emocionalmente equilibrados são formados desde as brincadeiras e leituras da infância. Esta relação entre o equilíbrio emocional e a leitura me fez voltar para o Brasil decidida. Eu voltei orgulhosamente para o Vale do Jequitinhonha, firme no propósito de incentivar a leitura desde a primeira infância. Alguns estudos aqui já me perturbavam muito, e eu entendia que eu precisava contribuir. Não dava para só saber sobre esses estudos e não fazer nada. Jamais saiu da minha cabeça, que foi apresentado pelo Ministério da Cultura, de que dava conta que apenas 34% dos alfabetizados no Brasil leem com frequência. E destes, somente 25% possuem a habilidade de compreensão fidedigna à leitura, ao que foi lido. Isso me perturbava muito e eu dizia, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que contribuir de alguma forma. Então, eu idealizei e escrevi a coleção As Minhas Aventuras com Lili e Ted, com 10 temas, para que a criança pudesse ler, desenhar, colorir, temas relacionados ao equilíbrio emocional, sobre autoconhecimento, sobre escolhas,
sobre personalidade, sobre autoestima, sobre o abraço que resolve tudo, sobre projeto de vida. E esta escolha foi ficando cada vez mais fortalecida, sobretudo em razão de acompanhar os estudos da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que vem com estas competências socioemocionais para elas serem inseridas nos currículos escolares, desde a creche até a faculdade. E coisa que também não é tão nova, porque Aristóteles já falava, educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, eu fiquei empoderada dessa decisão. Vou incentivar a leitura desde a primeira infância. Além de escrever a coleção, eu desenhei essa coleção. Eu fiz o boneco dessa coleção e fui atrás de empresários e empresas. Afinal, eu não tinha dinheiro para poder viver os meus sonhos, né? Foi quando eu saí em busca de patrocínios com este boneco. 2 palitinhos, representando a Lili e o Ted. Os empresários olhavam para mim e pareciam pensar assim, corajosa ela, sonhadora. Foi o momento exato que eu tive que aceitar e aprender com estes nãos que eu recebi. Eu poderia aceitar esse não, todos eles que eu recebi, e falar, não vou dar conta de fazer, de viver essa minha missão e realizar os meus sonhos. Mas eu não aceitei esse não desta primeira parte. Eu aceitei o não e percebi que eu precisava aprender um pouco mais. Eu entendi que eu era boa em escrever, que eu tinha toda a fundamentação teórica na ponta da língua, mas eu não sabia desenhar. Né? Não tinha noção básica de desenho, não tinha noção básica de como procurar empresas ou colocar esse projeto em prática. Foi quando encontrei mais sonhadores, feito eu, que entendeu o processo e formamos, então, o grupo Criança que Lê, mais tarde o Jovem que Lê o Mundo, formado por mim, pelo Oliver, que é ilustrador, pelo Gleison, que é fotógrafo e acadêmico de cinema, pelo Muquito Designer, pelo Paulão do Bem, que é gestor de projetos, e por outros parceiros e empresas que possuem um olhar social sensível a esta causa, entendiam do que eu estava dizendo. E de lá para cá passaram-se 6 anos, e nós já conseguimos presentear mais de 10.000 crianças com a coleção As Minhas Aventuras com Lili e Ted. Esse presentear as crianças com esta coleção nos fez também observar que aproximadamente 8 em cada 10 crianças que ganham a coleção é o primeiro livro que elas levam para casa. Algumas porque não têm dinheiro, e outras porque nós temos uma cultura aqui no nosso país de que não é necessário presentear crianças com livros antes que ela seja alfabetizada, sendo que é justamente o contrário, é preciso que ela tenha livros, contato com livros, para que ela tenha uma alfabetização mais facilitada. E não é raro, quando nós chegamos nas cidades para entregar as coleções, em geral, cidades com menos de 50.000 habitantes, algumas cidades até 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, e algumas crianças elas se recusam a pegar aquela coleção num primeiro momento, porque elas pensam que vão receber um bilhetinho para ela pedir dinheiro aos pais no outro dia para comprar a coleção. E quando nós olhamos aquelas crianças concentradas naquela coleção coloridíssima, que eu vou tirando os livrinhos dela, e nós olhamos para ela, que ela está com aquele brilho nos olhos, com aquela concentração naqueles livrinhos, eu percebo que passaram-se mais de 30 anos, e ainda tem cidades que não têm livraria, e ainda tem, sim, crianças que amam livros. Quando elas escutam que o livro é para elas, que elas podem levar para casa hoje, é esta reação que nós recebemos. Esta felicidade, esta gratidão tão
tão simples e tão natural de estarem recebendo aqueles livros. E quando elas abraçam aquele sentimento que eu também tinha, eu sinto que aquela criança, que um dia desse, estava lá sentado no chão do pátio, sonhando com aquele livrinho, aquela criança sonhadora que estava lá, ela cresceu, ela trabalhou, teve que trabalhar muito, teve que estudar muito, mas hoje tem a grata satisfação de viver, vendo sonhos serem realizados. Os sonhos das minhas filhas, por exemplo, que também sonhavam em estudar e trabalhar aqui na capital, e já fazem isso, estudam e trabalham aqui em Belo Horizonte. E o meu sonho, o sonho de viajar de cidade em cidade do interior de Minas Gerais, para presentear crianças com os livros. Porque naquele momento que elas abraçam os livros, que elas sentem que podem levar os livros para casa, elas não têm a mínima noção de que é justamente o gosto pela leitura, o interesse pelos livros, é que mais tarde garantirá o equilíbrio emocional de todas elas. Principalmente lá no ambiente de trabalho. E esta mensagem que eu quero trazer para vocês com esta experiência de vida, compartilhar essa história com vocês, é para reforçar uma frase que é bem psicanalítica. Todos nós temos uma criança cheia de sonhos dentro de nós. Basta nós olharmos para esta criança e nós vamos perceber que, naquela época, antes do sistema nos moldar, antes da sociedade nos padronizar, nós enxergávamos muitas oportunidades, muitas possibilidades, e que, se percebermos um pouco mais, nós vamos entender que aquele futuro que nós sonhamos lá no passado, ele já chegou. O futuro é hoje. O futuro é o agora. É este momento que nós estamos vivendo e vendo. O que nós precisamos fazer é encará-lo, definir a nossa missão, encontrar parceiros e viver esse futuro. E o caminho é buscando quais perguntas te acompanham por toda a vida. E se você me perguntar assim, mas onde eu posso encontrar essas respostas? O melhor que eu posso fazer é te fazer mais algumas perguntas. No que você é bom? O que faz os seus olhos brilharem? No que os amigos que estão ao seu lado ou ali por perto são bons? O que vocês podem fazer juntos que seja capaz de impactar positivamente na vida de uma pessoa e, assim, consequentemente, na vida da sociedade? Enquanto cada um realiza o seu sonho. Viver o futuro é construí-lo com os próprios sonhos, o seu sonho e o de mais um. Assim, com certeza, nós vamos conseguir contribuir para que a nossa sociedade se torne mais emocionalmente equilibrada e muito mais feliz. Um forte abraço a todos, muito obrigada.